Tá gravando? Acho que Tá. sim. Tá, estamos gravando, a gente vai começar o livro Netzer Israel, A Eternidade de Israel, escrito pelo Maharal de Praga, famoso, depois verifique no YouTube quem foi ele. Vamos lá. Netzer, a introdução. Então está escrito em Jeremias, em Irmiá, e Neyamim Baim, então, veja, virão dias, Veló Yamar, e não será dito Hai Hashem é viva Deus, é uma linguagem de juramento, né? Asher eleito Israel Meret Mitzrayim, que fez subir o povo judeu da terra do Egito, ou seja, que trouxe o povo judeu do Egito para Israel. Não vai ser mais dito isso, ou seja, ninguém mais vai glorificar a Deus por ter tirado a gente do Egito. Kim Hai Hashem Asher elev Asher evit zero Beit Israel Meret Safonam e Kol Aratzot Asher Dertem Shama. E sim, o Deus será glorificado porque ele fez a gente voltar de Israel e voltar para Israel, a descendência da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras que a gente foi afastado. Ou seja, aqui está falando do que a gente chama de Kibbutz Galuyot, né? Ou seja, a reunião dos dispersos, que é o que está acontecendo hoje na terra de Israel, que todos os judeus dos 4 cantos do mundo estão vindo para Israel. Então, tem um versículo que no futuro ninguém mais vai lembrar sobre o Pessa, porque as pessoas vão lembrar sobre a última Geulah, ou seja, a vinda dos judeus para a terra de Israel, entendeu? O versículo em si. Tá. Então ele vai lá. Parekama de Brahot. Primeiro Parekim, Masahet Brahot, Yud Beit, Amud Beit. Amar Lahem Ben Zoma. Então tem a opinião, falou Ben Zoma. Lachachamim, para os sábios. Vehen, Maskirim, Etzian Mitzrayim, Lemota Mashiach, Velok Tiv, Neyamim Baí. E se lembra, na época de Mashiach, quando vier Mashiach, vai se lembrar, sair do Egito, mas não é que está escrito esse versículo, e Neyamim Baí, ou seja, que não vai ser mais lembrado a saída do Egito, e sim um milagre futuro quando vier a Mashiach. Ou seja, querendo dizer que quando vier a Mashiach, o milagre vai ser tão maior que não se lembra mais da saída do Egito. Então, falou Zen Benzoma para Ramim, Abdullah respondeu para Ramim para Benzoma, Ló, Shete Aker Etzian Mitzrayim, ela Shete Shavud Malchoyot, e Kar Etzian Mitzrayim Tafel, ela falou, não é que no futuro não vai ser lembrado mais saída do Egito, e sim que vai ser secundário. Tipo, vai continuar lembrando a saída do Egito, mas vai ser secundário. Porém, o Shibud Malchoyot, cara, o principal vai ser o Shibud Malchoyot. Ou seja, o que é Shibud Malchoyot? É que é interessante como já o Talmud interpreta o versículo, Shibud Malchoyot. Está escrito, então, que o nome disso que Deus vai trazer o povo judeu, dentre todos os povos que ele afastou aí da terra do norte, aqui o Talmud vai chamar de Shibud Malchoyot. O que é Shibud? Não sei. É de escravidão, de Eved. Shabud é submissão, né? Escravidão. E Malchoyot são os reinados. Ou seja, quer dizer o seguinte, que durante 2000 anos, durante o último exílio, a gente foi, desde a época desses Tanaim que estão discutindo, né? Que já tinha sido a destruição do templo, que é a época da Benzomá e Rafamima, que é a do Talmud, certo? Então, eles já estavam sob o domínio romano naquela época. Isso chama Shabud Malchoyot, ou seja, que o povo judeu está subjugado, colonizado por outros reinos. Então, quer dizer o seguinte, que o povo judeu vai ser afastado para todos os cantos do mundo, para a terra do norte, de todas as terras que Deus levar a gente. Em todas essas terras, a gente vai ser subjugado, escravizado, colonizado, sofrer. Ou seja, a gente não vai ter a nossa independência, a gente não vai ter a nossa soberania. E está querendo dizer o seguinte, quando o povo judeu conseguir sair do domínio de outros reinos e poder ter uma independência e uma soberania, esse milagre vai ser tão maior que vai ser secundário à saída do Egito. Porque na saída do Egito a gente só foi escravizado por um reino, que é do Egito. No futuro a gente foi escravizado por todos os reinos e a gente vai ser liberto de todos os reinos. Então vai salvar a gente de todos os reinos, tá? Ou seja, interessante é que, de forma só indireta, o Talmud já conecta totalmente o versículo que diz que quando Deus vai trazer a descendência da casa de Israel, da terra do norte de todas as terras, o que significa que Deus vai trazer para a terra de Israel? Significa que a gente não vai ser mais submetido por outros povos. Esse é o ponto central. Não ou seja, nem é só o ponto da gente morar na terra de Israel e colonizar a terra de Israel, mas sim a ideia da gente ser um povo independente. Certo. E isso talvez é o principal da Geulah.
que é maior do que a saída do Egito. Tipo, ou seja, a ideia do povo judeu ter a sua própria independência é maior do que a saída do Egito. A discussão do Talmud é se isso é só maior do que a saída do Egito, mas a saída do Egito também é relevante, ou uma vez que isso aconteça, a saída do Egito passa a ser irrelevante na história judaica. Isso é Brahot, que você falou? Isso é Masai Brahot, capítulo 12, está escrito aqui, Brahot e Yud Beit. Página 12, Amud Beit. Tá. Quer ver dentro de Brahot? Não, eu tenho até aqui, mas depois eu vejo. É que eu acho que ele já cita, na verdade. Tá? Então, vai continuar a subir. Kayotsebo, o que sai disso? Lá Shemecha Yaakov, que em Israel é Shemecha. Ele vai pegar outro versículo e vai dizer que é a mesma história, é o mesmo aprendizado. Tem um versículo, em Bereshit 35, a gente vai chegar daqui a pouco na nossa série do Bereshit, não será mais chamado o seu nome Yaakov, mas sim Israel e Shemecha, será seu nome. Ou seja, que Deus vai transformar o nome de Yaakov em Israel. Tá? E aí, ele vai falar, Lo sheikar Shem Yaakov mimkomo. Lo sheikar Shem Yaakov mimkomo. Ela Shem Israel e Kar Yaakov Tafet. Nesse versículo não quer dizer que, então, não, o nome de Jacob vai sair do seu lugar, ou seja, não vai existir mais. E sim que o nome Jacob vai ser secundário e o nome de Israel vai ser prioritário. Diferente do que ele vai dizer de Abraham. Que quando falar, o seu nome não será mais Avraham, e sim Abraham, Avraham não é mais o nome de Abraham. É proibido, ou seja, Yaquel ben Comó, não tem mais o nome Avraham. Agora é Avraham. Jacob vai ser diferente. Jacob vai continuar sendo chamado de Jacob e ser chamado também de Israel. Porque Jacob vai continuar sendo o nome de Jacob, mas o Israel é o principal nome de Jacob agora. E ele vai fazer então a comparação disso com a saída do Egito e com a Geulá do final, que é o povo voltar para a terra de Israel e conseguir a sua independência perante os outros povos. Que não é que isso que a saída do Egito vai sair do seu lugar, e sim o principal vai ser a última vinda do povo judeu para Israel. Tá bom? Vai explicar. Sim. E assim também está escrito em Ishaiah 43:18, outro versículo. Está escrito, você não lembre mais, não relembre mais os primeiros. E os antecessores, não reflita sobre isso. Ou seja, o que aconteceu antes, não fica pensando tanto. O que acontece agora é mais importante. Aí sim você tem que refletir. O que vai explicar? O que é não lembre dos primeiros? Vai explicar. Isso, você está subjugado pelos povos. E você não pode refletir o que veio antes, é a saída do Egito. Tá? Ou seja, está conectando esses três assuntos. Aí continua o versículo, se não me engano. Deixa eu ver se a continuação. Sim, é o versículo seguinte. Eu, Deus falando, farei uma novidade. Agora titzmar, será brotado, vai florescer. A gente sabe que sempre a palavra titzmar é etzemach David Avdecha, né? É Davi que vai florescer, seja Mashiach. Vai falar, ou seja, não reflita antes que agora eu estou fazendo uma novidade, que é o quê? Florescer o Mashiach, vamos dizer assim. E sobre isso tem uma discussão também. Tani Rabi Yosef, ensinou Rabi Yosef, sobre esse versículo, ou seja, primeiro fala sobre Shebud Malchuyot, depois do versículo vai falar sobre Etzam Mitzrayim. E agora eu vou fazer o Mashiach, vai falar, quer dizer, brotar, vamos dizer assim, falou Rabi Yosef, é a guerra de Gog e Magog. Então, tá? Então tem três momentos. O primeiro momento vai ser a saída do Egito. O segundo momento é você ser independente dentre outros povos. E o terceiro momento, que é no versículo seguinte, vai falar sobre a guerra de Gog e Magog. Certo? Sim. Vamos fazer um exemplo com o que isso parece. Um homem está andando no caminho. Encontra um lobo. Ele consegue se salvar do lobo. Então ele andando pelos lugares sempre ficava contando para os amigos onde ele encontrava. Caraca, não sabe, um dia encontrei um lobo. Caraca, achei que ia morrer. E aí eu consegui ser salvo do lobo. Então ele sempre contava esse milagre, né, essa história. Continuou andando. E um dia ele encontrou um leão. Foi salvo do leão.
Hayá, me sapera maciari. Aí ele não contava mais a história do lobo, ele passava a contar, cara, um dia encontrei um leão e fui salvo dele. Não lembrava mais que encontrou um lobo. Pô, fui salvo do leão, uma história bem mais incrível. Pagava na raiz, e aí ele encontrou uma cobra, e foi salva da cobra. E aí ele esqueceu que um dia encontrou um lobo e encontrou um leão. Ele sempre contava a história que ele foi salvo da cobra. Israel. Assim é Israel. Sempre os últimos sofrimentos fazem você esquecer os primeiros sofrimentos. Então teve o Holocausto, ninguém mais lembra de Inquisição, de pogrom. Tá? Então, pela Guemará tem uma discussão sobre os animais e falam que se tem um leão, um lobo, dá para se salvar. Porque, por exemplo, o leão, se ele estiver satisfeito, ele não vai te comer. Né? O leão, por exemplo, aí fala, mas a cobra não. A cobra, se a pessoa encontrar a cobra, a cobra nunca está satisfeita. E já era. Então, a cobra é mais perigosa que o leão. Isso eu acho baseado numa Guemará. Acho que é em Brahota essa discussão, se eu não me engano. Então, a ideia é... Que? Deve ser agora nessa coisa. Por que a cobra vem depois do leão? Deve ser isso. Sim. Então, ele está falando o seguinte, que existe sempre esses sofrimentos, sempre o sofrimento posterior vai ser pior, e isso te faz esquecer o que aconteceu antes, que era bem mais leve. Querendo dizer que o que o povo ia sofrer durante esse exílio do Shilbud, que a gente chama de Shibud Malkoyot, Shabud Malkoyot, é muito pior do que a gente sofreu no Egito. E o milagre de voltar para Israel é muito maior do que o milagre de Yetziat Mitzrayim. E aí ele está trazendo que tem um terceiro momento que se chama Melchamet Gog Magog, que é muito pior do que a gente sofreu no exílio, e o milagre vai ser muito maior. E então o Egito é comparado com o lobo, o Shabud Malkoyot é comparado com o leão, e o Gog Magog é comparado com a cobra. Interessante que a gente comparou na aula passada e sabe com o leão também, né? Sim. Que é a profecia que o leão e o carneiro vão morar juntos. O carneiro é Israel e o leão, então é Shabbat Malkoyot, que é Roma. Né? Então encaixa bem. Vamos continuar então, segundo parágrafo. Vamos. Então vamos lá. Bema então ele vai entrar agora em um termo de psicologia aqui, tá bom? Que existe na psicologia, o Rambam já traz muito esse conceito eu acho baseado que ele vai trazer no Aristóteles. Sibá é causa e Mesovev é a consequência dessa causa. Causa e consequência, tá bom? Então, Sibá e Mesovev. Vai falando aí quando continuar que eu vejo que está Pode. Que é? Pode falar. Sim. Vem Muloquem, Lohayá, Sibá. Então, eu vou assim. Se toda Sibá, em toda causa, é propício que você encontre ou seja, quando você vê todas as consequências, você precisa ver nessa consequência a causa. Porque se você não encontrar a causa na consequência, então essa causa não é a verdadeira causa dessa consequência. Quer dizer o seguinte, existe uma relação direta entre causa e consequência. Se você vê uma consequência, obrigatoriamente ela tem que estar ligada a essa causa. Agora, se essa consequência existe sem a causa, quer dizer que a causa que a gente pensava não é a verdadeira causa dessa consequência. Ele vai dar exemplo. E mataram esse bável aí no tentar mais ou menos. Ok. Por exemplo, כאשר אתה רואה שהבונה הוא הנגר והוא סיבה אל הבית והוא מת והבית נשאר. או אם אתה רואה האב שהוא סיבה אל הבן והאב מת והבן נשאר, אין עליך לומר שהבנאי הוא הסיבה גמורה לבית, או האב סיבה גמורה אל הבן. אל תאמר כן שהסיבה הוא שצריך שיהיה נשאר עם המסובב, שאם הוא הסיבה אליו להיות נמצא גם הוא צריך למקומו. Dois exemplos. Por exemplo, tem o construtor e a casa. Então, o construtor constrói a casa, certo? Então, se o construtor ele morre, a casa continua de pé. Então, agora não existe mais o construtor e continua existindo a causa. Logo, continua existindo a casa. Então, aqui nesse caso, a causa é o construtor, a consequência é a casa. Agora, a causa morreu, não existe mais. E continua de pé a consequência, a casa.
Então quer dizer que o construtor não é a causa da casa, porque senão seria impossível a casa ficar de pé se o construtor morre. O segundo exemplo que ele dá é o pai com o filho. O pai é a causa do filho, os pais é a causa do filho. Mas aí o pai morre e o filho continua existindo. Logo, os pais não são a causa do filho. Tá? Onde que ele quer chegar nisso, em Akadosh Baruch Hu? Vamos ver. וכאשר נשאר הבית עומד אחר שמת הבנאי זהו בשביל שלא היה הבנאי סיבה לעמידת הבית לקיומו שלו. כי לא היה הבנאי סיבה רק אלא התקרבות העצים. O construtor não é a causa, sim, ele só juntou as madeiras. Antigamente lá em Praga eram casas de madeira, né? Então ele só juntou as madeiras, ele, né? Zé, ele ania Zé e botou lá no lugar, וכאשר אין הסיבה לא ימצא התקרבות העצים, אבל קיום הבית הוא לעצמו כארץ הוא נשאר עליו. Qual é a סיבה da casa? É a terra. É a terra na qual a casa está apoiada. Se não tiver terra, a casa desmorona. Não tem casa sem terra. Então, a terra é a causa da casa. ובוודאי זאת הסיבה היא נשארת עם המסובב. ולא ייתכן הסרת הסיבה הזאת נשאר מזל. Ou seja, é impossível a casa ficar de pé sem a terra. No caso da casa de madeira na Europa, em Praga, sei lá, no século XVII. Tá bom? Ele trouxe um termo filosófico, um conceito filosófico e exemplificou para a gente para depois ele extrair disso o que ele quer dizer. Tá bom? Ele vai dar o exemplo do pai. A mesma coisa, o pai não é a causa do filho. Mas o pai, ele é a causa de semear a semente. De botar a semente. Isso sim, porque se não tem pai, não tem semente. Não tem como semear. Né? Mas a causa que sustenta o filho é a natureza que Deus botou no filho. Então existe uma natureza e essa natureza é a causa da existência do filho. ואם היה אב סיבה לקיום הבן, אם כן תמצא שאב ייתן לבן יותר ממה שיש בו, כי ייתן קיום לבן אף אחר שהמת האב בעצמו ולבנו יש לו חיות אחת. Como a causa pode dar para a consequência algo mais do que existe na causa? É impossível. Então, porque o pai morre e o filho continua vivo, então o filho tem mais vida do que o pai tem. Então, não pode... Isso é impossível. De você dar causa, dar algo que não encontra nela. Então, a causa é outra. O Hashem Itbarach, que é Deus. Asher o Sibá, a colo vendo o Sibá Zulató, que é a causa de tudo e não tem nenhuma causa a não ser Deus. Então, o que sustenta o filho é Deus. Como está escrito que três pessoas são associadas na criação de um filho, o pai, a mãe e Deus. E Deus é a verdadeira causa. Sim. Por isso está escrito, da vida, Ani Hashem. Né? Tá. E aí a Malaha, se o pai mandar A e Deus manda B, você segue Deus, porque Deus é a verdadeira causa. Vamos lá. Então ele trouxe o conceito e deu dois exemplos, tá? Lefica, portanto, se Vreileu, é entendível, então é lógico a opinião, a primeira discussão que a gente viu. Se você menciona a saída do Egito ou não, mesmo na época de Mashiach, mesmo quando o povo for independente na terra de Israel, é lógico, e o Ben Zomar vai dizer que não, e os Chachamim vão dizer que sim. É lógico para os Chachamim que sim se menciona a saída do Egito, mesmo na época de Mashiach. Porque é óbvio que a última Geulah é consequência da primeira Geulah. Então, é óbvio que se chegou Mashiach é porque Deus tirou a gente do Egito. A causa de tudo é a saída do Egito. Por isso que a gente fala tudo, Zecher Letzat Mitzrayim. E a pergunta, a gente vai pagar o Zecher Letzat Mitzrayim? É lógico que não. Tem que continuar a causa existindo. Kemina Medragá Shekanu Israel Keshet Mitzrayim Kanu Od Madrigá Yoter Elioná. Por quê? Porque do nível que tinha adquirido o povo de Israel quando saiu do Egito, eles adquiriram um nível ainda maior, mais elevado. E se o povo, ou seja, a gente saiu do Egito, a gente conseguiu um nível. Depois, a gente já conseguiu um nível ainda maior. Porém,
se a gente não tivesse saído do Egito e Deus não tivesse pego Israel como povo para ele, a gente não ia ter merecido esse nível mais elevado que a gente adquiria e que seria adquirido no futuro, na época de Mashiach. Ou seja, se Deus não tivesse tirado a gente do Egito, a gente nunca ia conseguir chegar no nível que a gente vai chegar na época de Mashiach, que é um nível ainda maior. Que Yetziat Mitzrayim Utzibah Be'etzem Ela Geulah Atidah. Olha, agora é o conceito que ele chegou, que vai, eu acho que, nortear o livro. Porque a saída do Egito, ela é a causa Be'etzem, em sua essência, da Geulah que vai ter no futuro, da salvação futura, ou seja, de Mashiach. A causa de Mashiach, a causa da Geulah é a saída do Egito. Engraçado. Ontem em Orot, eu estudei uma coisa que é bem parecida. Claro, o Rav Kook é muito baseado no Maharal no Trago, a gente vai encontrar várias coisas. Quando fala de... Quando Moshe fala, mas o povo vai querer saber esse meu nome. Ele fala Hashem isso. Ou seja, se vocês estão sofrendo agora, vocês vão sofrer no futuro. Não, a Geulah que vocês estão tendo agora, assim como vocês estão saindo da Geulah e eu estou com vocês agora, no futuro eu também vou estar com vocês na Geulah. Talvez eles cheguem nisso. Ótimo exemplo, exatamente isso. E quando aparece isso nos estudos psicoanálise, não quer dizer que Deus está gostando do seu estudo. Assim aprendi. Amém. Quando você vai, caraca, você está conectando exatamente com o que eu estudei antes, não quer dizer que Deus está gostando. Que Yetziat Mitzrayim Utzibah Be'etzem Ela Geulah Atidah. Verifica, portanto, que She'eshiv Ben Zomai El Divrei Chachamim Vechen então, quando o Ben Zomá vai perguntar para os sábios e dizer, mas se menciona, tem um versículo explícito que diz que não menciona, que é o que a gente começou. Esse versículo, a princípio, ele por si só ele já vem provar que não se menciona a saída do Egito no futuro. Está escrito claramente no Profetas em Jeremias 23, versículo 7 e 8. Sobre isso respondem os sábios. Não é que vai ser o principal, é isso que o versículo quer dizer. Mas sim, sair do jugo dos povos. Esse é o Icar, e a saída do Egito é secundário. Porque então os Ramim, eles vêm empurrar o texto, o meforás, o literal do texto, para dizer, não, o texto não pode dizer isso. E sim, aqui não é o Icar, porque é impossível você dizer o contrário, já que a saída do Egito é a causa. Então não tem como você tirar a causa e deixar de mencionar a causa na consequência que é a Geulah futura. Veleká, por isso. Então é óbvio que quando a gente tiver a nossa independência na terra de Israel, é óbvio que junto tem que ter a lembrança da saída do Egito, porque é a causa dessa consequência. Tá? Fechou o ponto. Verifica, então. Mevir, Ayah, Hashem, Yaakov. Por isso que eu trouxe, então, uma prova do nome de Yaakov e de Israel. Shalom é cara Shem Yaakov, que mesmo que Yaakov virou Israel, Yaakov continua tendo o nome Yaakov. Que Shem Yaakov Gamken Sibal Shem Israel, porque é óbvio que o nome Yaakov é a causa do nome Israel. Que Shem Yaakov Nikra Milashon Shehaya Yaakov Maktin Atzmo Kemo Ekev. Venda variote Shafel Mina Ekev. Porque o nome Yaakov, ele é chamado assim, da linguagem de Yaakov, que ele se diminui. Ele próprio se diminui, como um calcanhar. E não existe nada mais baixo no corpo humano do que o calcanhar. Ou seja, o calcanhar é a parte mais baixa do ser humano. Então, Yaakov, ele se diminui, que é a humildade. Então, a humildade de Yaakov é a causa que Deus elevou Yaakov até que ele seja chamado de Israel. Isso quer dizer, ao nome, porque significa Israel, Sarita em Elohim ve'am ve'anashim. Que você, Sarita, né? Você brigou, ou você foi sar, talvez, você foi nobre, né? Com os anjos e com as pessoas. Você se elevou acima de todos. Então, por que Yaakov conseguiu se elevar acima de todos e virar Israel? Porque ele, ele se diminuiu. E a causa de se diminuir
a consequência é que ele se eleva acima de todos. Shekola Mashpil Atzmo Kadosh Baruch Hu, como está escrito em Eruvim, Daf 13, Beit. Todo aquele que se diminui, Deus o eleva. Então, por isso que o povo de Israel também ele é chamado desses dois nomes, tanto Israel quanto Jacob. Mas não é que virou agora Israel? Não, mas Jacob sim, mas Jacob é a causa de Israel. Porque já que a Israel sempre se diminui, Deus sempre eleva Israel. Eles têm a Geolot. Então, por isso, essas são as duas Geolot. Essas vão ser as duas salvações. E elas são obrigatoriamente, devem ser mencionadas juntas, como se fosse que, na verdade, as duas Geolot é uma Geolah só. Então, agora ele está chegando no ponto que ele quer chegar. Ele quer provar que, primeira coisa que ele quis provar, que a saída do Egito é a causa da Geolah final. E agora o segundo ponto, que é o que eles quis chegar de verdade, é que, na verdade, tanto a saída do Egito e a Geolah final, na verdade, é uma grande Geolah. É um processo. Não é que são duas Geolah. É uma só, na verdade. É uma coisa só, que começou na saída do Egito e vai terminar com Mashiach. Tá? Mipnei, último parágrafo da introdução, Mipnei shebearu no Bekebura Gvorot. Já que a gente já explicou no primeiro livro dele, que é Gvorot Hashem, que é sobre a saída do Egito, e nesse livro, no Gvorot Hashem, a gente explica sobre a saída do Egito. Então, por isso eu quis fazer um outro livro sobre a última Geulah. Então, o nome desse livro vai ser chamado Netzach Israel, ou seja, a eternidade de Israel. É interessante que é Israel, por quê? Porque Israel é a última Geulah, que é um nível maior que Yaakov, certo? E Netzach, e o motivo, eu acabei de explicar. Eu também expliquei no início de Gvurat Hashem, o motivo disso, na terceira introdução do livro do Gvurat Hashem, que nesse livro, então, eu vou explicar que Hashem Dvará Natan Israel Nitzchiyut, que Deus deu para Israel uma eternidade, e nunca vai ser acabado. Ou seja, Israel nunca vai ser exterminado, Begalutam a Kaved. Mesmo no exílio difícil e pesado. E ele estava no meio do exílio em 1600, mais ou menos, entre 1600 e 1700, a Maharaj, se não me engano. E também eu vou explicar que Deus tem a característica de Netzach. Netzach não só a eternidade como vitória, que ele vai menatzer Malchuyot Arevit, que ele vai conseguir vencer o quarto reinado. O quarto povo que vai subjugar o povo judeu, Sheish lá a Memshalá, que ele tem hoje o governo, que é Roma. Ou seja, que Deus vai ganhar de Roma, no final das contas. Que Israel vai ganhar de Roma. Como está escrito em Ovadiah 1:21, tá? Interessante que Ovadiah é o único profeta que é convertido e ele era romano. Então, Ovadiah é um profeta que era romano e se converte para o judaísmo e vira um profeta. Como está escrito, Ve'alu Mosheim Behar Tzion, Espotet Harissai, Vaitá Hashem Ameluchá. Que significa, e vão subir para Israel, né? Mosheim, os salvadores, Behar Tzion, no monte de Tzion, que é o Harabait, né? Ou seja, em Jerusalém, no Haramoriá, Espotet Harissai, para julgar a montanha de Esav, Vaitá Hashem Ameluchá. E será para Deus, ou na função de Deus, Ameluchá, o governo. Amém que nehiratzon. Amém que assim seja a sua vontade. Bimerab amém. Em breve, nossos dias. Ou seja, a ideia é que Mashiach vai ganhar de Roma. E quando Mashiach ganhar de Roma, Deus vai ser o único na Terra e vai governar o mundo inteiro. Que é a função de Mashiach. Então, essa é a introdução. Pegou? Peguei. Bonito. Então, essa é a introdução. Vamos para o capítulo 1. O que no final, filosofando um pouco, porque você sabe que eu gosto de fazer essas coisas, o que eu peguei bastante foi que quando ele coloca da causa e consequência, ele coloca de Yaakov, que é o calcanhar, é meio como se a causa fosse a raiz. Tá sempre conectada com a consequência. Sim, exatamente. A causa e consequência. A raiz é a raiz do negócio. Sem a raiz não tem árvore. Então, o povo de Jacob em Israel, o
povo que sempre tem que se manter humilde para poder se elevar. Então, inclusive na Galuta, que a gente tem que se manter humilde e tudo isso, porque a gente vai ter que se conectar com Yaakov, que é a raiz. Sim. Tem uma Guimarães, se eu não me engano, também em Eruvim, ele cita Eruvim, né? Certo. E ele fala o seguinte, que todos os povos que Deus ele eleva, esse povo fica orgulhoso. Isso aconteceu com Nebuchadnezzar, com Tito, com Adriano, Sisra, Paró. Todos os povos, quando estão na cabeça, eles se elevam. Por isso, eles vão cair. E o povo judeu não. É o único povo que quanto mais Deus ele eleva, mais humildade ele tem. Então, como o povo judeu sempre se coloca como baixo, por isso, então, ele sempre se eleva. Tem uma Guimarães famosa sobre isso. A gente fala isso. Betsurim Eneinu, Betsurot Ashureinu, En Am Levadad Escono, Begoim Loit Hashav, né? A gente fala isso. Que nas montanhas Eneinu estarão nossos olhos, o Betsurim Ashureinu e nossa vida. Quando a gente estiver correta, quando a gente estiver no alto dos vales, Enam Levadad Escono, que Bilan fala que você é um povo que sozinho habita, o Bagoim Loit Hashav. E nos povos nunca vão ser considerados. Aí eu acho que o Urashi fala lá, que exatamente, quando a gente está em cima, mesmo assim a gente não é considerado, a gente sempre se bota para baixo. Tá bom. Não para baixo de depressão, né? Para baixo como quem sou eu, tipo, não sou nada. Então por isso sempre dá para crescer. Tipo a explicação do Lemala, né? E não só um Lemala. Pera aí, Caixa era da VAR. Então vamos lá. Essa foi a introdução, que vai nortear todo o livro. Então. E agora ele vai começar, então. Caixa da Varatov no dá meafroi ediatamitim. Então ele vai trazer agora um segundo conceito de filosofia, tá bom? Tá? Ele basear o que ele vai falar. Tudo que é bom, ele é conhecido pelo seu contrário. E aí só através do contrário você consegue ter um conhecimento verdadeiro do bem, do que existe de bom. E assim são tudo que existe no mundo, você adquire o conhecimento através de entender o contrário daquilo. Ou seja, através da negação, né? Do que não é. Aí você entende o que é. Mas principalmente do contrário. Vai dar exemplo. E quando você entende o que é a cor preta, você consegue entender o que é a cor branca. Seu ofrot, é o contrário do preto. Então, a mesma coisa, todo o contrário de alguma coisa você consegue entender através... É aquela história, né? Eu só consigo entender o que é luz se eu entendo o que é escuridão. Se eu nunca vi escuridão, eu não sei o que é luz. Tá? A muskam hu kediat afahim o echad. Então, a gente consegue concordar através... Entendeu esse conceito? Sim. Então, a gente consegue concordar que o entendimento sobre os contrários é o mesmo entendimento. É o único entendimento. Ou seja, não existe um entendimento do branco e um segundo entendimento do que é preto. Com um entendimento, você vai conseguir entender o que é branco e o que é preto. Se você não tiver esse entendimento, você não vai saber nem o que é branco e nem o que é preto. Então, na verdade, entender o branco e preto é uma única coisa. Não existe entender o que é escuridão e entender o que é luz. Você entende os dois ao mesmo tempo, quando você adquire o único conhecimento que vai dizer o que é branco e preto. Tristeza e felicidade, por aí vai. É a única coisa. Então, a tristeza é a mesma coisa que a felicidade, no final das contas. Porque são as duas faces do mesmo conhecimento, do mesmo entendimento do que existe no mundo. Profundo, filosoficamente falando. Bem bonito. Tá? Moscar que o Ediat afachou o errado. O Bisbil Zé amru be'arvei psachim. Então, por isso foi escrito em Masechet Psachim, Psachim Kuf Tet Zayin, ou seja, 116 Amud Aleph. Be'agadat Matkil Bagnut, o Messayem Basheva. É muito famoso esse Maharal. Na Agadat de Pesach, ou seja, na história que a gente tem a mitzvah de Oraita, da Torá, de relatar a nossa história da saída do Egito, você tem que começar do Gnut, ou seja, do pejorativo, do ruim. O Messayem tem que terminar Besheva, no louvor, no bem. Então, para você sair da mitzvah de relatar na noite de Pesach, sair do Egito, você é obrigado a começar contando o ruim e terminar contando o bem. É tipo uma história. Você começa, estava tudo errado, e no final deu tudo certo. Vê lá, então vou fazer a pergunta aqui, o Mahará.
Velava Maskil Bignut, por que você tem que falar do ruim? Por que você tem que começar contando o ruim? Conta só o Sheva. Conta só a saída do Egito. Você precisa contar que era escravizado. Conta só que Deus deu a Torá. Porque precisa contar que a gente fazia idolatria no início. Não precisa. Conta só que Deus deu a Torá e tirou a gente do Egito. Conta só a parte boa. É o que? Pra gente ficar um pouco deprê na noite do Seder? Sim, entendeu? Sim. A pergunta? Sim. Porque é impossível você ter o conhecimento da parte boa somente através de conhecer a parte ruim. Se a gente só falar essa parte boa, você não ia entender o que é essa parte boa. Porque você consegue adquirir esse conhecimento também trazendo o contraponto, o ruim. Então eu nunca vou entender o que é ter a Torá se eu não entendi que a gente fazia idolatria. Eu nunca vou entender o que é Deus ter tirado a gente do Egito se eu não entender o que era o Egito. Eu nunca vou entender o que é a época Mashiach HaGeulah se eu não entender o que foi antes dessa Geulah. Eu nunca vou entender o que é Chutz La'aretz, o que é Eretz Israel, se eu nunca entender o que é Chutz La'aretz. O que é o exílio, que é Eretz Israel, se eu não entender o que é o exílio. Entendeu? Sim. E provavelmente todo Hag deve ter seu contrário. O contrário. Bom, pode ser. Eu nunca vou entender o que é a vida se eu não entender o que é a morte. Né? Por exemplo. É uma coisa, se a gente não morrer, se a gente entender o que é viver, né? Uma pergunta. Por isso, eu não posso explicar o assunto sobre o que é Geulah, o que é salvação, o que é Mashiach, o que é a época messiânica. A última, né? Ou seja, a época Mashiach. Se eu não explicar muito bem o que é o exílio e a destruição do templo. Se eu não explicar muito bem o que foi a destruição, o que é o exílio, eu nunca vou conseguir te explicar o que é a Geulah, o que é a salvação. E através, então, de entender o que é o exílio e o que foi a destruição do templo, eu vou conseguir adquirir o conhecimento e o entendimento do bem, que é a grande salvação que a gente anseia, que a gente espera todos os dias da nossa vida. Então, se a gente explicar o que é o exílio com conhecimento verdadeiro, de forma verdadeira, mas para eu conseguir te explicar de forma verdadeira o que é o exílio, antes eu preciso te explicar o que é a causa do exílio. Porque como eu vou te explicar a consequência se eu não te explicar antes o que é a causa? E tudo que pertence a Galut. Então tem aqui uma forma didática para você entender o que é a Geulah. Primeiro, para entender o que é a Geulah, a gente precisa entender o que é o exílio. E para entender o que é o exílio, eu preciso entender o que é a causa do exílio e tudo que cerca o exílio para a gente entender. Entendendo a causa do exílio, eu posso entender todo o contexto do exílio. Entendendo o que é a causa do exílio, o contexto do exílio, eu vou conseguir entender de verdade o exílio. Entendendo de verdade o exílio, eu vou conseguir entender de verdade a Geulah. E quando eu entender a Geulah, eu vou conseguir ter um entendimento único do que é o entendimento do livro. Que no final é que é esse conhecimento. Que é um conhecimento único. Tanto a Galut e a Geulah é o único conhecimento. E que conhecimento é esse? E talvez eu entender esse conhecimento, eu vou entender qual é o objetivo da história do povo judeu. Qual é o objetivo da história, como todo, né? Sim. Então, essa é a proposta do Maharal. Veod, e mais? Vai dar mais um argumento. Porque assim tem que ser a ordem. Por que eu tenho que explicar sobre a Galut antes de tudo? O exílio antes. Que a Galut beatzma uraya veochacha birulá la Geulah. Porque o próprio exílio, ele é a maior prova clara da salvação, da Geulah. Você entendeu o exílio? Essa é a maior prova que vai ter a Geulah. Se eu não entendo o exílio, eu não consigo provar que vai ter a Geulah. Será Rabi Akiva, né? É um pouco do Rabi Akiva, sim. Isso, querendo. Teve a Qurban, ele falou, cara, agora é a prova da Geulah. Ótimo. Ótimo, conectou 100%. Veja que é no Safé que a Galut, o Shinui e o Teatro Minasceno. Por quê? Agora ele vai dar, se não me engano, 4 argumentos, tá bom? Porque não tem dúvidas que o exílio, ele é uma mudança
e uma saída da ordem. Ou seja, ele vai dizer o seguinte, que a galuta, o exílio, é uma desordem. Tá? Por quê? Que Deus organizou cada povo no lugar que é propício para cada povo. Você falou, esse povo é propício nessa terra. Esse povo é propício nessa terra. Então, ele organizou Deus, cada povo no seu lugar adequado. E ele organizou que Israel tivesse um lugar propício para eles. Que é a terra de Israel. Israel é propício na terra de Israel. Faz sentido. Então, o exílio de um povo da sua terra é você sair totalmente da ordem do mundo, da organização divina. Então, o que é galut? É o exílio. É o povo. É a saída do povo do seu território. É o povo fora da sua essência. Do seu território. E o território é o lugar propício para aquele povo. O clima, a geografia, a vegetação, cultura, sei lá. וכל הדברים כאשר הם יציאה ממקום הטבעי והם חוץ למקומם, אין להם עמידה במקום הבלתי טבעי להם. Agora vai vir com mais um conceito filosófico. E todas as coisas que elas saem do seu lugar natural e eles estão fora do seu lugar, não existe amidá, não tem como se manter num lugar que não é natural. Então, tudo que sai da natureza dele não tem como se manter. A gente fala isso um pouco, tudo que tem regras da física sobre isso. Sobre a coisa que é estática, ela se mantém, fica de pé. Uma coisa que está instável, não tem como se manter, está instável. Uma hora vai acabar, uma hora vai ter alguma coisa com isso. Até ele voltar para sua estabilidade ou até parar de existir. Ok. Eu tava pegando o Enayá aqui para ver. Quê? Não, eu tava pegando o Enayá, que eu lembrei que eu tinha estudado isso, é exatamente igual. É exatamente igual. Conceito. Muito bom. Ele fala isso, de algo na natural, que era na... Sim, deve ter pego justamente do Maharaj. É engraçado quando a gente vai estudando esses mais antigos, a gente vai vendo depois o Urafu e fala, caraca, é daqui, é daqui. Muito bom. Você estuda o Urashi, caraca, é daqui. Você estuda o Rama, caraca, é daqui. Você estuda o Shlakadosh, caraca, é daqui. Você estuda o Malbim, pô, é daqui. O Maharaj é daqui. O Ram Khalal é daqui. Aí no final, Ariza, caraca, é isso, Urafu. Né? No final você vê que ele não inventou nada. Tá tudo lá. Muito bom que no final é tudo dentro da Torá. E tu fala, putz, no final é só esse passuca aqui. Tudo isso é nesse passuca. Mas isso o Urafu não te explica que ele pegou desse Urafu, que é essa parada. Verdade. Rakem Rosina Kamativ. Kiem Hayun Nesharim Kama. Um segundo, a TV Lahem. Rakem Rosina faz ver. Isso que ele fala, então. Alguma coisa que está instável, que não está no seu lugar, ele obrigatoriamente ele tem que voltar e procurar a estabilidade de volta. Que é o seu lugar natural. Porque se eles continuassem no lugar que não é natural, o que não é natural ia virar natural, tipo, filosoficamente falando. Se tem um lugar natural, você saiu para um lugar que não é natural. Se você se acostumasse e ficasse estável nesse lugar que não é natural, então ele seria o seu lugar natural. E já que ele é um lugar que não é natural, obrigatoriamente não pode ser um lugar natural. Logo, é impossível a estabilidade lá. Entendeu o conceito? Sim. É pura lógica, né? Conceito lógico. Isso é impossível, que o não natural vire natural, porque são duas coisas contrárias. Se exclui. Mesma coisa. Por exemplo, se você obrigar que a parte do fogo, se ficar na Terra, é óbvio que o conceito em 1600, 1700 sobre fogo, né, os elementos, não é o mesmo conceito físico de hoje em dia. Mas vamos lá. Se a essência, o elemento, né, quem está falando aqui do fogo, ficasse na Terra, chama como a TV Shalom Olemala, e óbvio que o lugar natural do fogo é acima da Terra, você ia obrigar ele a ficar fora do lugar natural dele.
que é ficar embaixo. E óbvio que a natureza da terra é ficar embaixo do fogo. Veio matar a e você obrigar que a terra fique em cima, e se continuasse a terra em cima do fogo, como tu vê que não é um lugar natural, que então o que não é natural viraria natural, e isso é impossível, pela lógica. Logo, ele quer dizer o seguinte: o lugar natural de cada povo é no seu território. E se você sair do seu território, obrigatoriamente você vai ter que voltar para o seu território. Porque é impossível você ficar estável, natural, num lugar que não é a sua natureza. Então ele vai aqui contextualizar. Israel, então a mesma coisa é o próprio Israel. Se o povo de Israel ficasse no exílio, Leolam, para sempre, que não é o lugar propício para Israel, que o lugar propício para Israel, de acordo com a ordem da existência, é a terra de Israel. Não só a terra de Israel, em sua própria no seu próprio governo, ou seja, se governando com independência e não outro povo colonizando. Não sobre governo de outro povo. Como tudo que existe na existência tem um lugar para si, ou seja, tudo que Deus criou tem o seu lugar. Como decretaram nossos sábios, acho que tem Prequei Avot, na época dos pais, no capítulo 4, na Mishnah 3. Não tem nada que não tenha o seu lugar. Tudo que Deus criou no mundo tem o seu lugar. E o povo de Israel, o lugar dele é na terra de Israel, e o governo da terra de Israel então tem que ser do povo de Israel. E cada coisa que está no seu lugar tem a própria soberania sobre aquilo. Então, se o povo de Israel continuasse no seu exílio, Leolam para sempre, teria então existência num lugar que não é o seu lugar. E o não natural viraria a natureza, que não existe de forma constante, e só existe coisas constantes, as coisas que são naturais. Que até a porque a natureza que Deus deu, para cada coisa e coisa, se mantém perpetualmente. Se está na natureza do que Deus deu. Então, se a coisa que não é natural existisse para sempre, e não é na ordem da natureza, então, porque o que acontece? Se alguma coisa que não é natureza, ela existisse para sempre fora da sua natureza, essa coisa que está fora do seu lugar planejado na existência do mundo, ele seria obsoleto. Não teria propósito. Já que, como ele está fora do seu lugar, esse outro lugar tem algo que é o lugar dele. É como se fosse que a existência toda é um tabuleiro de xadrez, sei lá. O tabuleiro de xadrez tem o quê? Quantas casas? 64? Sei lá. 60... Quanto? 64. 64, né? Então, como se fosse que a existência toda é dividida em 64 casas. Aí cada casa é o lugar natural de cada parte da existência. Se você pegasse algo de uma casa e botasse em outra casa, isso nunca poderia se manter, porque não é a natureza dessa casa, e sim a outra. Mas acontece que esse lugar que agora ela está é o lugar de outra casa. Então, se tem duas casas na mesma casa, uma é obsoleta. Uma tá, mas uma não tem propósito. Por que Deus vai criar duas coisas com o mesmo propósito? Cada coisa tem o seu propósito na arquitetura do mundo. Então, Deus cria alguma coisa a mais? Cria algo que não tem propósito? Cria algo à toa? Legal, algo que não há necessidade? Isso é impossível que aconteça. Logo, é impossível que algo fique fora do seu lugar a longo prazo. Senão não teria propósito. Então não tem por que continuar existindo. Então, o povo de Israel é impossível que fique eternamente fora da terra de Israel. Logo, você entendendo que o povo de Israel saiu da terra de Israel é uma prova que um dia ele vai voltar, porque é fora da ordem do mundo. Se for obrigatoriamente pelas leis da criação do mundo, cósmicas, que Deus criou, as regras, o povo de Israel tem que voltar para a terra de Israel. Isso vai acontecer.
Isso chama Geulah. E o povo de Israel vai obrigatoriamente ter soberania sobre a terra dele, obrigatoriamente. Porque é assim que é o planejamento do mundo. Senão o mundo todo não tem propósito. Tá? Isso o que eu vou falar agora, depois se você for postar no YouTube, aí você corta, tá? Mas se você parar para pensar rapidinho na ciência, que ele fala da teoria das Calma, eu espécies. só ver quanto tem tempo aqui. Não, vai. Se você fala da teoria das espécies, que você fala que da evolução, que cada espécie, quando ela sai, ela muda, e isso vai fazer ela se adaptar. E isso vai fazer a espécie dela ser um novo habitat. Agora aquele lugar virou natural para ela. Sim. Né? Só que agora a gente está falando do povo judeu. O povo judeu não importa quando ele vai para Galuto, não importa quando ele se assimila. Se você olhasse o judeu na Alemanha em 1940, sei lá, você não ia falar, esse cara é judeu, esse não, porque ele está 100% assimilado. Mas disso tudo que você consegue ver da mudança e como os animais eles conseguem se adaptar e transformar realmente natural, ou uma pessoa tentar fazer o habitat dela ser natural, você vê que a conexão do povo judeu com Deus, na verdade, é uma outra, não uma conexão, não é físico, com certeza não é físico, isso a gente já sabe. Mas é uma coisa que mesmo o judeu ele não sabe que a conexão dele é com Israel às vezes, né? Tipo, ele tenta de tudo, ele tenta, mas ele não sabe por que aquilo não dá certo, ele não sabe porque aquilo não é natural dele. Ele não sabe então, que ele está fora do habitat. Ele não sabe que ele está fora do habitat dele. Então não importa, o povo judeu não é como um animal, não é como qualquer coisa, que mesmo que você esteja fora da sua terra, ou mesmo que você vai fazer alguma coisa, você pode se adaptar, você pode fazer alguma coisa, mesmo assim não vai ser natural. Mesmo que você ganhe dinheiro, que você vai fazer alguma coisa, nunca vai ser natural para você aquela terra. Diferente de um animal que sofre uma evolução e consegue sim se reproduzir e virar natural naquela terra. Ainda assim, a gente precisa voltar. Sim. Né? Porque tem que cortar. Tá. Sei lá, não sei se vai colocar ciência, religião e tal. Então, eu faço biologia, tá? Faço doutorado. Vamos lá. Vechemoker. A gente já falou então da biologia, já falamos de construção civil também. Vechemoker. A pisura aí no Davar TV. Então, a mesma coisa aqui, a dispersão também não é algo natural. O que mostra Roser qual Davar, Vedavar, ele me como da mesma forma que cada coisa e coisa volta para o seu lugar, também voltam então as partes que estão dispersas e separadas, voltam a ser uma coisa só. Então você tem uma unidade que tem o seu lugar e ela é dispersa em partes, cada um para um lugar, ou seja, eles são dispersos. Uma hora essa dispersão tem que se juntar e voltar a ser aquilo que era no seu lugar. Vedavar zé mevoar lechol adam, isso é claro para qualquer ser humano, asher uba bendat, que tem intelecto, que estuda. Que kol halakim einu echad lahem. Inyan echad lahem, porque todas as partes ou as subpartes, vamos dizer assim, elas têm um único assunto, elas são parte de algo único, por isso que são partes, senão não seria partes, seriam duas coisas separadas. Então, se ela é parte de algo, tem algo que junta elas, por isso elas são denominadas como partes. Então, por que tem divisão entre eles? E não se juntam, já que elas são uma única coisa, uma única essência. Então, por isso, qualquer dispersão, no final, ela vai ter com fazer dispersão, uma reunião. E voltar à sua unidade. Né? Verifica pisura Israel ben almo. Por isso, a dispersão de Israel dentre os povos, o davar yotzei min hateva, é algo que sai da natureza. Então, que é fora do natural, ou seja, que é o povo que é único, virá vários, em vários lugares do mundo. Porque já que o povo é um único povo, é propício que eles vivam juntos, para ser um. Como todas as coisas naturais, elas não se dividem em dois, e sim, elas continuam juntas, ou seja, o meu corpo, o meu organismo, ele continua sempre junto, ele não se divide. Tá certo isso?
Lembrando que aqui toda a filosofia, toda a biologia que ele traz é de 1600, 1700. Sim, sim. Não, o corpo, o organismo é um só. Não tem que ser doe o rim para outra pessoa, sei lá, você continua sendo você mesmo. Sim. Então ele traz um versículo em Corélio 1:7, ou seja, Eclesiastes capítulo 7. Todos os rios, eles andam para o mar. Porque o rio faz parte do mar, é uma água só. E no final, o rio, ele se junta ao oceano. Obrigatoriamente. Ou seja, o rio é uma parte do oceano que se divide, é uma parte da água que se divide. E no final, ele tem que se juntar no oceano. Ou seja, todas as subpartes, elas se juntam e formam uma unidade só. Assim como a comparação dele. Liot mitkavetzim, eles se juntam. Vendo a varihad mitchale, que uma coisa só não pode se subdividir. Uma achara, uma israelita. Então, já que o povo israelense, o Maihat é o único povo, que não é subdividido, o Mefuredet não é disperso, e o Termicolomot, mais do que todos os outros povos, então eles são propícios que se juntem. O Mizenere, que a Pisula, Rembe Prata, aí não te vê claro. Então a gente vê que a dispersão não é algo natural. Então, duas coisas que não são naturais. Uma, está fora da sua terra, e dois, está dividido. Então, tem que ter a reunião do povo de Israel, e o povo de Israel precisa voltar para a terra de Israel, obrigatoriamente. Continuando. Agora ele vai entrar num ponto bem interessante. E é impossível que você diga que isso que aconteceu com o povo de Israel, que foi para o exílio e que se dispersou, é por causa de algum pecado ou algum erro. Por quê? Porque no final das contas, isso que aconteceu é algo que não é natural, que é a dispersão de Israel. É impossível que um não natural vire natural. Então, só falar assim, que é o que, por exemplo, o cristianismo diz. O povo de Israel pecou tanto que aí por isso ele foi disperso entre todos os povos e eles vão viver para sempre lá sofridos. Por quê? Não faz sentido. Ah, não, porque eles pecaram. Então a causa da dispersão do povo de Israel é um pecado. E por causa do pecado eles mudaram de status. Mas se isso fosse verdadeiro, você seria obrigado a dizer que algo que não é natural viraria a nova natureza. Isso a gente prova que é impossível. Logo, o povo de Israel não está disperso e exilado por causa de algum pecado. E obrigatoriamente tem que voltar. Logo, tem que entender por que tem a dispersão do povo judeu. Por que existe a Galut, então? Isso você entendeu porque é a Galut, você vai entender por que é a Geulah. Tá? Ou seja, ele trouxe rapidinho, só tocou um negócio que já abriu, né, a mente sobre várias coisas. Terminamos esse capítulo, como a gente faz? Você tem que estudar, né, agora com o Léo. Não, na verdade, não vai ter. Ah, não? Você quer continuar, terminar o capítulo? Como você quer fazer? Ué, por mim, sim. Vamos lá. Que לפי סדר המציאות, אין ראוי שתהיה אומה שמשבט אחרת להקביד או להעלים. Agora ele vai trazer um terceiro coisa. Então, primeiro ele falou sobre sair da sua terra. Depois da dispersão de um povo. Agora ele vai trazer uma terceira coisa. Que pela ordem da existência, não é propício que um povo subjugue outro povo. E seja duro, ou seja, tenha soberania sobre um outro povo. Ou existam colônias. Não faz sentido. Que Hashem Bará cola uma vez uma aliatzma, Deus criou cada povo e povo por si só. A única exceção, a única coisa, o detalhe, é que é propício que o povo de Israel seja mais elevado do que todos os outros povos. Quando eles fazem a vontade, está acabando a bateria do meu telefone, mas quando eles fazem a vontade de Deus, só que isso é um outro assunto que deve explicar depois, tá? Porque assim é propício de acordo com a organização da existência, por causa da elevação e do nível do povo de Israel, porém todos os outros povos, de acordo com a ordem da existência, já que eles foram criados independentemente, eles não têm que ter
não podem estar subjugados de outro povo. É tipo a casa do xadrez em outra casa. Não. Vem o Yanishad Avarzé Tamid, se isso continuar para sempre, o Agalut, Veiada Omot, Moshelim al Israel, ou seja, que tem o exílio, e a mão dos outros povos governem sobre Israel, Hayada Avarzé, Sheinu Lefisher Mitzodé, alguma coisa que não é de acordo com a ordem da natureza, Veashun Yaseder Olam, e seria uma mudança da ordem do mundo, Omed Tamid, que ia ficar perpetualmente, Vedavarzé Yefshar. Isso é impossível, Velachem na Galut, no Halamod, Alegeolá. Então, assim, de acordo com a Galut, a gente consegue entender que vai ter a Geolá. Que é voltar para sua terra, voltar a se reunir como um único povo e ter independência sobre o seu povo, na sua terra. Essas três coisas precisam obrigatoriamente acontecer. Não só o povo judeu, como todos os povos que existem no mundo. E é o que a gente já viu na história. Que várias colônias estão chegando, tendo suas primaveras, e cada um está chegando na sua soberania do seu próprio Estado, né? A defesa da autodeterminação, o direito da autodeterminação dos povos, por exemplo. É isso. No final das contas, cada povo. Ilan, não dá para te escutar mais. Acho que acabou a bateria do seu fone. Eu não consigo te escutar. Não consigo botar o fone. Consigo botar o micro-ondas no fone. Calma um segundo. Acho que acabou a bateria do seu fone de ouvido. Alô? Tá ouvindo? Sim. Você não me ouviu? Como foi? O que aconteceu? Não. Teve isso, não te ouvi. Tá. Acabou meu fone, e aí eu botei outro e eu descobri que meu microfone tem lugar para botar o fone, olha. Bonzão. Você vai ter que tirar. O seguinte. Onde parou? Dispersar. Você falou da casa de xadrez logo depois. Isso tudo parou? Então não faz sentido que esteja fora da sua casa, não faz sentido que seja disperso e não faz sentido ter a soberania de outro povo na sua casa, ou seja, do seu povo. Então, obrigatoriamente, a gente prova que é Geulá, que o povo judeu tem que voltar para Israel, voltar a se reunir e voltar a ter soberania sobre o seu território e sobre o seu povo. Isso. Que isso é Geulá. Esses 3 pontos é Geulá. É a salvação. E assim, não só o povo de Israel, dá para entender todos os povos do mundo. Então, por isso que o que eu estava falando, você não ouviu, é que a gente vê isso, que várias colônias estão chegando nos seus estados, com o direito da autodeterminação de cada povo, as primaveras de todos os povos, e no final, com os tempos, o imperialismo vai acabando, e cada povo vai conseguir se autodeterminar e ter o seu próprio estado, de acordo com a sua própria cultura, e o seu próprio povo no seu próprio lugar, com a sua soberania. Isso obrigatoriamente tem que acontecer, que é a época messiânica, que cada povo vai estar em paz com o outro. Então, isso não vale só para o povo de Israel, vale para todos os povos. Tanto que se você pegar o Urashi nessa paraxá, é desafio, Davi. Nessa paraxá, o Urashi fala isso. Que fala, quando fala de povo judeu voltar para a Tética, fala, não só o povo judeu. A gente vê versículos sobre Moab, sobre Amon, sobre vários outros povos. Ganhando Vatorá, então, para essa semana já. Ganha, vai, acha aí. Paraxá Nitzavim. Paraxá Nitzavim. Uma das partes mais bonitas da Torá. Vê o Urashi lá, você vai entender o que eu estou falando. Veramuz. Então é isso. Daqui da Galuta, entendendo a Galuta, a gente entendeu que tem que ter a Geulá. O que é Galuta? Vai, vê se você entendeu. São 3 pontos. 3. Então, calma. Ele fala da Galuta. Tem as coisas que não são... A Galuta, ela não é natural. Não, sim, não é natural, mas em 3 pontos. Em 3 coisas. Você está falando da saída do Egito, da independência do povo e do Gog Magog? Não, isso são 3 partes da Geulá. Não, isso é a introdução, estou falando do capítulo 1. Ele trouxe que significa exílio? O exílio são 3 fatores, que é o povo sair da sua terra, isso, certo? O povo ser disperso em partes para lugares diferentes, ou seja, não estar unido, não estar no único lugar, certo? E o povo não ter soberania sobre si mesmo e sobre a sua terra. Ou seja, ser dominado por um outro povo, colonizado, subjugado.
pagar tributos, impostos para outro povo. Então, a Galut significa, então, o povo de judeu saiu da terra de Israel, foi disperso para vários outros territórios e está sendo subjugado por outros povos. Então, da Galut, a gente entende o que é Geulah, que é voltar para a terra de Israel, voltar a ser unido na sua terra e voltar a ter soberania sobre a sua própria terra e sobre o seu próprio povo. Isso é Geulah. Ok. É interessante porque, vou contextualizar um pouco, só para entender o ponto aqui, claro, que não sei se o Maharaj estava pensando nisso, acho que sim também. O cristianismo, ele vem, que é o que ele diz, que ele diz mais uma coisa, que a galuta não é fruto de não é um castigo, não é um pecado. Não é que é um castigo, não é um pecado. Que aí pecou e mudou de situação. Porque o que acontece? A teologia cristã vai dizer que o povo judeu está no exílio porque pecou e deixou de ser o escolhido para Deus. Ou seja, que Jacó deixou de ser Israel. Uhum. Entendeu? E fala, então se Jacó deixou de ser Israel, quem é Israel? Quem é o escolhido? Ok. Então, ele vai dizer que o escolhido agora é cada um e um que aceitar que Jesus é o Mashiach. Que acreditar em Jesus, ele é ser escolhido. Ou seja, ele tira o caráter de Geulah nacional, que tem a ver com soberania, com terra e com povo, e transforma em caráter individual, que tem a ver com fé. Que não tem nada a ver agora com geopolítica. Tem a ver com fé. Se você acredita em Jesus, você é escolhido. Tanto que cristianismo significa universal. Ou seja, agora o povo escolhido, o contato com Deus, deixou de ser nacional e passou a ser universal. Qualquer um tem acesso a isso. Por isso que eles são missionários. Que qualquer um do povo acreditando, aceitando que Jesus é Mashiach, ele faz parte do povo judeu. Ele é o povo escolhido. Eles são veros israelis, são os verdadeiros Israel, porque o Israel antigo é o falso, que voltou a ser Jacó. Por isso que a gente sofre e a gente vai ficar para sempre no exílio. Mas o veros Israel, o verdadeiro Israel, é agora quem aceita Jesus, que pode ser qualquer um, não tem a ver com nacionalidade. Na verdade, quando a pessoa faz o seu batismo, ele deixa de possuir a nacionalidade natural que ele nasceu, e agora ele passa a adquirir uma nova nacionalidade, que é o cristianismo. Agora eu sou do povo universal, que é o povo escolhido por Deus. Então ele transforma a Geulah num conceito que é geopolítico, nacional, num conceito individual e universal. Entendeu? Então, hoje em dia, quando a gente pensa em Geulah, a gente pensa que tem a ver com o desenvolvimento pessoal, espiritual, que não tem nada a ver com o plano físico e nacional e geopolítico. Ou seja, se eu melhorar, mais 15 minutos, se eu melhorar, eu vou conseguir me conectar com Deus. Aí eu tenho a Geulah. Jesus me salva, só Jesus salva. Ou só a igreja salva, né? Que é a minha conexão com a igreja. Aí eu me conecto com Deus. Que não tem nada a ver. A Geulah pelo judaísmo não tem nada a ver com isso. Assim, o que é Geulah? Ou seja, a Geulah para o judaísmo é o povo judeu voltar para a terra de Israel com a sua soberania e se unido. E a Geulah, no conceito ocidental, é uma pessoa conseguir se conectar com Deus espiritualmente falando. Então, por exemplo, tem muitos segmentos, infelizmente, do judaísmo que não estudam o Maharal direito, por exemplo, que acha que a Geulah é o povo judeu voltar para a Torá. Que não tem nada a ver. Entendeu? Isso não tem nada a ver com Geulah. Porque a Geulah está vinculada à terra e ao povo. Acho que é uma Maseret Shabbat. Eu acho que, eu não vou lembrar o Daf, mas acho que é o Rav Shmuel, acho que ele fala que eles estão discutindo o que é o tempo de Mashiach. Isso, de Shabbat. Ele fala... 2 lugares. O tempo de Mashiach é Israel vivendo independente na sua terra. Acabou, sem depender de... Isso, ele fala a linguagem Maharal, é Shibud Malchuyot. Ela Shibud Malchuyot Bilvad. Ou seja, ele fala, a Geulah não é nada fora do natural, essa é a opinião do Rabi Yochanan ben Zakkai, a não ser que o povo vai estar livre de ser subjugado por outros povos. Só isso é a diferença. Ou seja, que vai ter independência na sua terra. Isso é Geulah.
E a opinião do Rabi Yoshua Ben Levi, e o Rabi Yoshua Ben Levi vai dizer que não, que a opinião é ter milagres e vai mudar o mundo inteiro e tal. Exatamente, ótimo. Vamos lá aqui, já estou me apressando aqui para acabar. Deixa eu acabar o primeiro capítulo. Vamos lá. Veramzu Chachamim Gavarazé Bemachamim Bereshit Rabá. E nossos sábios já aludiram a isso no Midrash, em Bereshit Rabá, na Parashá Lech Lechá, 48:18. Capítulo 48, versículo 18, vai Omer Hashem el Avram e Ador Teidá, e falou no Brit Ben Abetarim, quando Deus vai anunciar para Avraham que ele vai ser escravo numa terra que não é deles, que falou Deus para Avram e Ador Teidá, saber você saberá, né? Uma sabedoria você saberá, que seu descendência vai ser escravizado numa terra que não é sua e vai ser afligida, e eu vou tirar com grande propriedade, Bed Hazaká. A gente fala, né, que é o Veishiam, da que a gente vai na verdade pensa. E a duas, que é importante que a duas te dá? Uma sabedoria você saberá. Então, e a duas, Shani me fazram, te dá Shani me kabtsam. Você vai saber que vocês vão ser dispersos. E você saberá que vocês serão reunidos. E a duas, Shani me mancheret, te dá Shani porkan. Memashkanam. Você sabe que eu memashkanam. Eu não sei o que é isso. Mas deve ser alguma coisa que eu vou tirar de vocês da terra. Vetedá shani purkan. E saiba que eu vou fazer a salvação de vocês. E a tua shani me chama vetedá shani me golatam. Saibam que eu faço vocês serem subjugados e saibam que eu faço vocês serem salvos. Então aqui o Midrash ele traduz o Yadu Teidá em três coisas, que são exatamente as três coisas que ele trouxe. Então, na verdade, toda essa coisa, ensaio filosófico, então, está no Midrash. Só estou te explicando o Midrash. E a gente sabe que o Maharal ensina através dos Midrashim. O Maharal sempre vai pegar Midrashim e explicar. Sempre vai pegar as divergências nos Midrashim e vai explicar que, na verdade, é tudo um assunto só. São aspectos diferentes. Esse é o livro todo. Todo Maharal vai pegar Midrash, ver as discussões dos Midrashim, vai explicar que, na verdade, é um assunto só e, na verdade, explica o Midrash. E a duas, então, é isso. Vamos lá, deixa eu correr um pouco. E o Midrash não precisou explicar tudo o que eu expliquei. Que tudo isso é um assunto só. O Midrash ele podia só trazer o último. Sabe que eu vou fazer vocês serem subjugados e saibam que eu vou trazer a Geulah para vocês. Porém, precisou dar os três exemplos. O principal é isso, é o Shebud Malchuyot, você não ser subjugado. Tedash Ani Geutam, que é isso? Saiba que eu vou salvar Israel. Velama Ló Esquiro Akinus e a pergunta, porque não mencionou que o povo vai ser também reunido e disperso. Isso ele não traz, disperso e unido. Então, Rak Sheratzul Efaresh, que bistei Elo, Milot e Yadu Teidá, então, na verdade, o Midrash quer dizer que nessas duas palavras da Torá, Yadu e Teidá, é aludido a Galut e a Geulah, o exílio e a salvação. A Galut Belashon e a Dua é a salvação, é o exílio. E a Geulah é o Tedá, é você saberá. Ou seja, a Dua Tedá sabe que vai ter o exílio e saberá que vai ter a salvação. Shei Lashon Atid, que está no futuro. Então a Dua é o exílio, então você já está sabendo do exílio, você saberá que vai ter a salvação. Verá Salomá, e o Midrash quer dizer o seguinte: Mina Galut e da Geulah, que do exílio você vai saber da salvação. Como você sabe que tem a salvação? Da partir que existe o exílio. Galuta da Geulah, Leatid que é Moshe Parashur, como a gente explicou. E a duas Shanim Efrazante, da Shanim Efrazante, isso. Saiba que eu vou separar, saiba que eu vou reunir. Que a pisura é no Lefiseder Metzudo, porque a dispersão não é de acordo com a ordem da natureza. Vedavar errado, que mora Israel, Sheemam errado, já que o povo de Israel é um povo só. Mefuzak que Moshe de Baer, que Advarim Sheem errado, Hem Yahad Gamken. E uma coisa que é única, ele obrigatoriamente tem que estar unida, senão não é única. E saiba que vocês vão sair da terra e vocês vão estar em outras propriedades. Isso não, pela natureza, vocês não podem estar na propriedade de outra pessoa. Tá? Que acha Israel é mérito Sacharet, isso que Israel está em outra terra, o povo de Israel está em outra terra, e saíram da sua própria propriedade, vieram medir estão na propriedade de outro, temor Mashkon, como uma hipoteca, que você dá para o outro, fica com isso que é meu, para eu pagar a dívida, né? Uma hipoteca, uma garantia. Pela natureza, o povo não pode ser governado por outros, nem subjugados.
que lo davar zeh nivraim, porque não foi por isso que a Mitzrayim foi criado. Lekai adu shani she'avdam tedah shani geulah. Então saiba que vocês vão ser subjugados e saibam que vocês vão ser salvos. Yotzi otam mina mashabut, eu vou tirar vocês de ser subjugados. Que o itbarach amesader ametziut, porque Deus organizou a natureza. E efshar shavou meitó davar yotze mina seder. É impossível sair da organização. Kim lefishat mikra achet. Achet she'en ze nikra yetziat mina seder. Olha que interessante, fala, porque a gente pode ver que quando acontece um erro, por exemplo, o reto do Adam Arishon, o pecado do primeiro ser humano, o erro, né? Esse erro não é chamado sair da ordem do mundo. Deus planejou o mundo X, mas Adão pecou, então mudou. Mudou a natureza do mundo. Mentira. Pecado não é chamado de mudar a natureza do mundo. A Metziud, davar sheionesh, lechá, e na verdade é um castigo momentâneo, por causa daquele erro. Aval she'enishar eleolá, mas é que o castigo vai ficar para sempre? Zaino, impossível. Que lá tem porque não tem como alguma coisa sair da ordem do mundo. Então, se alguém pecou, ele vai ter momentaneamente um castigo, mas ele não muda a natureza do mundo por causa de um pecado. É impossível. Ao contrário, o pecado já faz parte da natureza do mundo, como eu expliquei na série Bereshit, numa das primeiras aulas. Entendeu? Continuamos. Então, isso que eu digo, que saibam que eu subjuguei. Saberá que eu vou salvar, que Shabu do Ma'abomá, Enzel Fiseda Mitzur Asheraui, que Raui Shetie Kolomá Benei Chorim, porque subjugar cada povo não é propício, e sim cada povo tem que ser livre. Deus criou o mundo para cada povo ser livre. Que como a gente já falou no outro livro que Gvurot Hashem, como está escrito, Achadash Azel Achem Rishon, em Shemot 12 Beit, tem um versículo, a gente já explicou, se aprofundou lá, e Neit Baer Belo Gima Dvarim Shamin Galuta. Então, através dessas três coisas, eu expliquei que do exílio, a gente vai chegar na Geulah, tá bom? Então, vamos parar então por aqui, depois a gente continua? Sim, senão a Ilana vai matar a gente. Senão a minha esposa vai. Pede depois para Ilana. Você não vem para cá, ela ficou bolada. Tá bom. Não. Então, é isso. Então, a gente viu esses três pontos. Agora, falar uma coisa. Se Maral soubesse que o universo está expandindo, ele teria uma outra coisa sobre essas coisas de espalhar e não natural. Porque talvez o natural do mundo do Big Bang, desde o início, seja uma bola só. E por não ser natural, espalhou e explodiu. Isso tudo encaixa na teoria do Einstein, do universo estar em constante expansão. Como que é? Eu esqueci o nome agora. Mas enfim. O nome não. Pode ser. A gente não sabe ainda a opinião do Maharal também sobre isso. Provavelmente ele deve dizer alguma coisa sobre o mundo, ele é estático, ou se ele é dinâmico. Maharal provavelmente comenta isso em algum dos três livros. Mas é muito bom, pensar nisso e pensar que pode bater, a gente pode me colocar na teoria, apesar de não gostar de juntar os dois, enfim. Sim. De parar a ciência. Não, pode juntar, porque na verdade aqui trazendo questões filosóficas baseadas na existência do mundo, né? Aqui. O que acontece é que muita gente baseia a fé na ciência, e quando a ciência toda hora é comprovada e descomprovada, e isso balança a fé das pessoas, enquanto é uma coisa diferente. Você junta os dois. Mas entender que é uma coisa assim, enfim. Sim, é isso. Então a gente continua semana que vem, se Deus quiser. Valeu. Valeu, Ilan. Shalom. Shalom. Oi, vou desligar aqui. Encerrar.